Quero agora, nesse momento, então, meditar com todos vocês a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Lucas 4, 31 a 37. Diz assim a palavra. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns aos outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem. E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus está em Cafarnaum e em Cafarnaum vai à sinagoga. Era dia de sábado. Jesus, como bom judeu, todo sábado estava presente na sinagoga. Eu já gostaria de dizer para você que é cristão católico, o nosso dia de culto a Deus, de adoração, de convivência com os irmãos na fé é o domingo. Então, se programe, se prepare. Provavelmente você já ouviu o padre dizer que eu me entristeço em conhecer pessoas que assistem o programa Deus Cuida de Mim, me ouvem na rádio, programa Em Sintonia com Meu Deus, mas no domingo não vai à igreja, não vai à missa. É uma pena. Na verdade, é uma tristeza para o meu coração, porque eu não vi ainda em você, se você é uma dessas pessoas, um crescimento espiritual. O Senhor nos criou para vivermos como irmãos, juntos dele. E a promessa dele de estar presente no meio de nós é quando estamos reunidos no seu nome. Então, com muito carinho, para você que está afastado da igreja por 1001 motivos, está na hora de voltar. Deixe o comodismo, o preconceito, as mágoas, as fofocas de lado e volte para a igreja. Volte para o seio desta mãe que quer te acolher, desta mãe que tem palavras que podem te orientar para que você chegue ao céu, à salvação. Jesus está na sinagoga e começa a ensinar, a pregar. E ali na sinagoga tem um homem possuído pelo diabo. Que coisa! O possuído pelo diabo estava na casa de Deus, na sinagoga. Provavelmente aquele homem já estava ali há um bom tempo. E aquele homem foi liberto quando ele se encontrou com a palavra de Jesus. Deixa eu dizer com muita clareza. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas ainda precisa de libertação. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas está ainda sobre o domínio do diabo. Como assim, padre? Talvez existam pessoas na igreja, na casa de Deus, que conhecem a palavra, mas estão na mentira, na fofoca, no adultério, na desonestidade, na impureza, entende? Estão na casa de Deus, mas quem exerce domínio sobre suas vidas, perdão, é duro, mas a verdade é esta, é o diabo. E a prova disso são os frutos que produz. Se estivessem na casa de Deus, sob o domínio de Deus, os frutos seriam outros. Então, que episódio interessante! Jesus encontra um endemoniado na sinagoga, na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos questionar seriamente. Nós que estamos na casa de Deus, estamos debaixo do domínio de Deus, da graça de Deus?
Ou ainda, apesar de estarmos à casa de Deus, frequentarmos a casa de Deus, os nossos frutos, as nossas escolhas, as nossas atitudes mostram que ainda não fomos libertos, que ainda não fomos salvos. Está entendendo o que o Pai está dizendo? Com certeza está entendendo, sim. Com certeza está entendendo, sim. Eu estou querendo dizer que pode acontecer de uma pessoa estar na casa de Deus, mas não com Deus. Aquele homem estava na casa de Deus, mas não estava com Deus, até o dia que ele foi impactado pela palavra de Jesus. Então aquele homem passou a estar na casa de Deus, com Deus, livre do diabo. Eu e você precisamos estar na casa de Deus, com Deus. Aliás, a gente vai à casa de Deus é para estar com Ele. E uma vez estando com Ele, sermos transformados por Ele, para que possamos produzir frutos como de perdão, de justiça, de honestidade, de fidelidade, de respeito, de pureza, de sobriedade, de silêncio. Eu vou à casa de Deus e devo ir para este encontro com a palavra de Jesus, que tem poder para me libertar. Aquele homem foi liberto e Jesus quer nos libertar também de toda ação, de todo jugo que o diabo exerce sobre as nossas vidas ainda, apesar de práticas religiosas, disto, daquilo que fazemos em nome de Deus, para Deus, mas não estamos com Deus. Você é um homem, uma mulher que pode dizer que está com Deus? A Bíblia nos diz que Deus está conosco, e é verdade. Mas nós estamos com Ele? Nós fizemos a nossa opção por Ele? Vamos olhar para os frutos que nós estamos produzindo. Deus está conosco. Deus está contigo. A pergunta é, Ele domina a sua vida? Ele exerce domínio sobre a sua vida? A presença dEle orienta a sua vida? Se a resposta for sim, é porque você está com Deus também. Se a resposta for não, pelos frutos perversos, maus, podres, então nós estamos precisando de libertação. Onde é que você pode dizer que depois de ter ouvido a palavra de Deus, você abandonou aquela obra das trevas? Quem é de nós que pode dizer, um dia eu estava na casa de Deus, cheguei lá no pecado, eu vou usar essa expressão, possuído pelo mal? Se você acha que é duro o que eu disse, o apóstolo João diz que quem peca é filho do diabo. Mas será que nós podemos dizer que um dia nós chegamos na casa de Deus, possuídos pelo mal, na mentira, na bebedeira, no adultério? E naquele dia Jesus falou, naquele dia eu escutei a palavra dele e fui liberto, e abandonei o adultério, abandonei a fofoca, abandonei o ressentimento, a mágoa. Entende? Aliás, eu acredito que todos nós chegamos na casa de Deus como esse homem, possuídos pelo mal. E que bom que fomos para a casa de Deus, mas fomos para a casa de Deus para sermos libertos. Para sermos libertos. Onde é que Jesus já te libertou, meu irmão? Onde é que Jesus já te libertou, minha irmã? Onde é que você pode olhar para trás com tranquilidade e dizer, eu fui salvo aqui, eu fui salva aqui, eu fui liberta aqui? Porque um dia eu escutei aquela palavra. Eu me alegro muito pelos muitos testemunhos que ouço de pessoas que chegam e dizem, padre, naquela missa, naquela pregação, a palavra me tocou e eu abandonei aquilo que eu fazia de errado. Isso é libertação, isso é salvação, isso é encontro com Jesus Cristo. Agora, como é triste ver que tem pessoas que estão na casa de Deus, que ouvem a palavra, mas continuam sobre o jugo do diabo. E a prova disso são os frutos que produzem. Que Jesus nos dê a graça de sermos impactados pela sua palavra e termos a nossa vida transformada. Primeiro passo, a gente precisa ir à casa do Senhor, porque apesar
do homem estar na casa do Senhor e possuído, ainda bem que ele estava ali. Ainda bem que ele estava ali. E eu já disse aqui, se tem um lugar que a gente, com certeza, encontra o diabo, é na porta da igreja. Por quê? Porque o diabo sabe que o dia que você entrar na igreja e escutar uma palavra, acreditar naquela palavra, você vai ser liberta. O diabo sabe que quem está na igreja falando é Jesus. E quando Jesus fala, ele fala a palavra de salvação. Então ele não quer que você venha para a igreja. E quando você vem para a igreja, ele não quer que você preste atenção na palavra. Porque o dia que aquele homem ali se encontrou com a palavra de Jesus, acabou o reinado do diabo na vida dele. Então o primeiro passo é vir para a igreja. Está no pecado, meu irmão? Vem ouvir uma palavra de salvação. Não de condenação, mas de libertação. Está nas trevas, se programe, vá à missa ao domingo. Deus tem uma palavra de salvação para você. E se você escutar com atenção aquele que fala, é para a sua libertação. Não basta estar na casa de Deus, é preciso estar com Deus. Não basta estar na casa de Deus e continuar sobre o jugo do diabo. Eu vou à casa de Deus para que Deus reine na minha vida e eu possa voltar da missa, eu possa voltar da celebração livre, porque lá dentro o Senhor falou, eu fui liberto e agora é hora de quê? De viver em liberdade. Não mais escravo da mentira, agora eu vou viver na verdade. Não mais escravo do álcool, agora eu vou viver na sobriedade livre. Não mais escravo do medo daquele adultério, eu vou viver agora livre na fidelidade. Entende? Lá o Senhor me libertou com a palavra dele. Agora fora da casa dele é hora de viver em liberdade. Gálatas 5:1, se não me falha a memória, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Como? Pela palavra que ele nos dá. Que Jesus nos liberte. Eu quero estar na casa de Deus e estar com Deus. Amém. Telespectador, amigo e amiga, que alegria estar novamente junto com vocês. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida deste universo. Somos amados, queridos e cuidados de Deus. Você é amado, é querido de Deus. Isso é bonito. Mas nós estamos iniciando o mês de outubro. Outubro, na tradição da igreja, é um mês dedicado às missões. E neste ano, o tema das missões é missão é servir, o serviço aos irmãos. A igreja missionária, a igreja nasceu da palavra de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Os apóstolos assumiram esta palavra e partiram pelo mundo afora. Pela Judeia, Galileia, aí foram até a Grécia e foram até onde puderam ir, chegaram a Roma e de lá o Evangelho chegou à Europa, da Europa veio para a América e o Evangelho chegou até nós. Hoje nós somos cristãos porque o Evangelho foi anunciado para nós. Cabe a cada um de nós anunciar este Evangelho ao outro, a começar pela sua família, seus filhos, seus netos. Cabe a nós sermos missionários. E nós temos na igreja duas dimensões de missão. Uma missão é esta de partir para uma outra região. Então nós temos muitos missionários que estão na região da Amazônia, vão para a África, vão para a Ásia, vão em missão, ficam lá 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50 anos e muitos nunca mais voltam. Doam a vida em prol das missões. Mas há um segundo modo de ser missionário. Somos nós mesmos que permanecemos aqui, temos a nossa família, nossa profissão, porém, nós nos tornamos cristãos católicos missionários.
aqueles que vão ao encontro do outro. E aí que vem o projeto da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, esse projeto da Igreja Missionária. Como é bonito ver as nossas paróquias criando os mutirões missionários. Vão em grupo, 30, 40, 50 pessoas aos sábados, aos domingos ou outros dias. Vão levar a palavra de Deus, visitar casa por casa e levar a palavra de Deus. Certamente muitos de vocês já abriram uma casa para acolher o missionário, nos mutirões missionários que as paróquias desenvolvem. Certamente você já recebeu a visita missionária, ou certamente você já foi um missionário de ir ao encontro do outro, de uma outra família, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, levar a presença nossa como cristãos, lá onde você está, na família, aos doentes, aos sofridos, àqueles que necessitam de uma palavra, que necessitam do Evangelho, que necessitam de Deus na sua vida, Deus no seu coração, Deus dentro de si, para viver essa dimensão tão bonita, que é ser amado, querido de Deus. Por isso, saúde aos doentes, alegria aos tristes, esperança aos desanimados. Com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.